Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, precisamente no capítulo 6 de 2 Samuel, nós vamos ver uma história de extrema relevância para mim e para você. Dentro deste contexto, Deus vai mostrar para nós a importância de como devemos carregar a sua presença. Deus vai trazer para nós um alerta de como devemos carregar a Arca da Aliança. Dentro do contexto do capítulo 6, nós vemos que Davi vai ser ungido pela terceira vez. E quando nós falamos de Davi, nós vemos que Davi foi ungido pelo menos 3 vezes na sua vida. A primeira vez que Davi foi ungido foi quando ele ainda era jovem, aonde ele foi ungido pelo profeta Samuel, dentro da sua casa, aonde ele foi ungido na frente de seus irmãos, e Deus o honrou ele ali. A segunda vez que Davi foi ungido foi pelos homens de Judá, para que ele reinasse sobre Hebrom. E nós vemos que na terceira vez que Davi foi ungido, nós vemos que ele foi ungido pelos anciões das 10 tribos do norte, para que ele pudesse reinar sobre todo o território de Israel. E é interessante que nesta terceira vez que Davi vai ser ungido, Davi vai fazer algo diferente. Davi não vai fazer algo que os outros povos faziam, que os outros reis faziam. Davi agora vai fazer algo diferente que vai mover o coração de Deus. Davi vai reunir 30.000 homens, e ele agora vai pegar a Arca da Aliança que está na casa de Abinadab. Repara, meus irmãos, que a Arca da Aliança estava mais de 20 anos parada. A Arca da Aliança estava mais de 20 anos estacionada ali, sem poder representar a presença de Deus. Só que Davi agora vai fazer algo diferente. O que Davi está dizendo eu vou fazer algo aonde a presença de Deus não pode ficar estacionada. Eu vou fazer algo aonde a presença de Deus precisa ser movida, precisa ser direcionada. Davi, juntamente com esses 30.000 escolhidos, ele vai pegar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Ele vai até a casa de Abinadab e vai trazer para Jerusalém, a cidade de Davi. E é interessante que Davi, quando ele faz algo diferente, Davi não vai fazer um banquete e vai chamar o povo para festejar com ele. Davi não vai fazer uma festa e vai chamar a Israel para festejar com ele, não. O que Davi está dizendo eu não faço nada enquanto a presença de Deus não estiver na casa. Davi pega a Arca da Aliança. Ele agora, juntamente com os 30.000 homens, eles vão salmodiando e adorando a Deus. Porém, a Bíblia diz que os 2 filhos de Abinadab, eles estão guiando aquela carroça onde a Arca da Aliança está estabelecida. A Bíblia diz que quando eles chegam em um certo momento, em um certo local chamado Eira de Nacon, a Bíblia vai dizer que os bois que carregavam aquela carroça, aquele carro, aqueles bois, eles vão tropeçar. E quando estes bois tropeçam, diz a Bíblia que a Arca da Aliança vai cair de lado para tombar. É neste momento que Uzá, filho de Abinadab, ele vai tomar uma decisão precipitada. Ele vai tomar uma atitude errada, aonde ele vai levantar as suas mãos e vai segurar a Arca da Aliança. Ele vai tocar na Arca da Aliança para que ela não viesse a cair no chão. Repara que Uzá está tocando na presença de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele toca na presença de Deus, ele cai para trás e morre. Quando nós olhamos com a visão humana, nós não conseguimos compreender o que aconteceu ali. Quando nós olhamos com a visão humana, nós não conseguimos entender, porque a visão humana ela é limitada. A visão humana ela tem um certo paradigma de limite.
aonde o ser humano não consegue compreender aquilo que é tratado no mundo espiritual. Mas quando nós olhamos com nossos olhos espirituais, nós vamos compreender o que aconteceu ali na eira de Nacon. Nós percebemos que Uzziah, ele toca na presença de Deus de qualquer maneira. Nós percebemos que Uzziah, ele toca na arca da aliança de qualquer jeito. E a explicação para esta palavra, ela é básica, é simples. A explicação é: não pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Não pode carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Não pode levar a arca da aliança de qualquer jeito. Então nós percebemos que a forma deles carregar a arca da aliança era uma forma errada. Era uma forma que não era do jeito que Deus se agradava. Por mais que Davi está no seu coração de carregar a arca da aliança para Jerusalém, nós percebemos que Davi, ele percebe que a arca da aliança está lá mais de 20 anos parada. E Davi agora, quando recebe esta terceira unção, Davi, ele quer trazer de volta o culto para Deus. Davi, ele quer trazer de volta o culto, aleluia, perante o Senhor. Porque há quanto tempo a arca estava parada? Porque há quanto tempo o povo não cultuava mais a Deus? Então Davi está dizendo: a arca estava parada, agora eu vou trazer de volta o culto para Deus. Eu vou trazer de volta a adoração ao Deus da arca da aliança, porque estava parada. Só que neste momento eles fazem algo que não está alinhado com o padrão de Deus. Ao invés deles carregar a arca da aliança no ombro dos levitas, como é de costume, como Deus havia falado, ordenado pela boca de Moisés, eles estão carregando a arca da aliança em um carro de boi, aonde que não é de costume. Porque o certo diante da lei mosaica é carregar a arca da aliança nos ombros dos levitas, porque é a forma certa. Então eles estão carregando a arca da aliança de forma errada. E quando Uzziah toca na arca da aliança de forma errada, ele cai para trás e morre. Nós vemos por aí, aleluia, o prejuízo que é de carregar a arca da aliança de qualquer forma. Nós vemos por aí a consequência que é de carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Nós vemos que para carregar a presença de Deus, nós temos que ser dignos de carregar a presença de Deus. Porque se nós carregarmos a presença de Deus de qualquer forma, se nós carregarmos a presença de Deus de qualquer maneira, nós podemos receber consequências ruins. Consequência como a consequência de morte, a qual Uzziah recebeu naquele momento. Só que neste momento que Uzziah, ele cai para trás e morre, o rei Davi está olhando para aquela cena. O rei Davi está dentro de um cenário hostil. O rei Davi está dentro de um cenário caótico. E Davi agora começa a se desesperar. O rei Davi começa a entrar em um certo desespero. Ele começa a ficar preocupado e dizer em seu coração: como virá a mim na arca da aliança? Como eu vou carregar a arca da aliança para Jerusalém? Não tem mais jeito, aleluia. Davi, ele conquistou em seu coração. Só que neste momento em que Davi se encontra triste, a Bíblia vai dizer que vai se levantar um homem chamado Obed-edom. Obed-edom vai olhar para ele e vai dizer: coloca a arca da aliança na minha casa. Coloca a arca da aliança no meu lar. Diz a Bíblia que a arca da aliança agora é levada para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. A arca da aliança agora vai ficar ali durante um período de 3 meses. Só que neste período de 3 meses dentro da casa de Obed-edom foi o suficiente para Deus manifestar o poder dele na vida daquele homem. Porque quando nós olhamos para a história de Obed-edom, nós vamos ver que Obed-edom, ele morava em uma das piores casas do bairro. Nós vamos ver que Obed-edom morava no pior lugar. Quem olhava para a casa de Obed-edom dizia: esta casa vai cair. Quem olhava para a família de Obed-edom dizia:
esta família não vai multiplicar. Quem olhava para dentro do lar de Obed-Edom dizia: esta família não tem futuro. Mas no momento que a Arca da Aliança entra na casa de Obed-Edom, aquilo que estava parado começa a andar para frente, aquilo que estava travado é destravado, porque aonde a presença de Deus chega tem que acontecer alguma coisa. Aonde a presença de Deus chega não pode ficar da mesma maneira. Aonde a presença de Deus chega, o ambiente é transformado. A Bíblia vai dizer que quando a arca entra na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a Obed-Edom em toda a sua família. Aleluia! A casa de Obed-Edom se torna a melhor casa da cidade. Os filhos de Obed-Edom começam a multiplicar, a ter os animais, até as plantações de Obed-Edom começam a gerar fruto, porque aonde Deus chega tem que ter crescimento, aonde Deus chega tem que dar fruto, aonde a presença de Deus chega, Ele move o ambiente, porque a presença dele é transformadora. Aleluia! A notícia chega até o rei Davi. Alguém olha para Davi e diz: Deus abençoou a Obed-Edom em toda a sua casa. É neste momento que Davi agora vai trazer de volta a Arca da Aliança e vai levar para Jerusalém. Só que desta maneira, só que desta vez, Davi agora vai levar a Arca da Aliança da forma correta. Ele vai levar a Arca da Aliança nos ombros dos levitas. E quando eles dão um certo passo, ele sacrifica ao Senhor da forma correta. E a Bíblia diz que Deus abençoou aquele povo. O culto voltou a ser prestado a Deus. Davi trouxe o culto a Deus novamente. O culto que estava parado há mais de 20 anos está de volta, porque sempre Deus vai levantar alguém que vai movimentar a presença. Quando a casa está parada, quando o local está parado, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar um servo dele para trazer a Arca da Aliança, porque o que Deus está dizendo é: a minha presença não pode ficar trancada em quatro paredes. A minha presença não pode ficar parada. A minha presença não pode ficar estacionada. Deus sempre vai levantar alguém para carregar a presença dele por onde passar. E aonde a presença dele passar, vai haver transformação, vai haver milagre, vai haver multiplicação, e o nome do Senhor será glorificado.